Após explorarmos uma vasta gama de universos de jogos e animes, é hora de voltar nossos olhos para o céu e analisar a figura que deu origem a tudo: o arquétipo, o primeiro e mais importante super-herói da história. Faremos agora uma análise minuciosa do Superman. Uma análise expansiva do Superman, mais que um herói, o nascimento de um ícone e a ideia de esperança. Criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, o Superman não é apenas um personagem de história em quadrinhos. Ele é um dos mitos fundamentais do século XX. Ele é o projeto original, o alicerce sobre o qual todo o gênero de super-heróis foi construído. Sua história de origem, o último filho de um planeta moribundo, enviado à Terra para se tornar seu maior campeão, tornou-se uma das narrativas mais conhecidas e replicadas da cultura popular mundial. Analisar o Superman é analisar uma ideia sobre o que a humanidade pode aspirar ser. Ele é a fusão paradoxal do poder de um deus com a humildade de um fazendeiro do Kansas. É a história de um imigrante que abraça os valores de seu novo lar com tanto fervor que se torna seu maior protetor. Em um mundo cada vez mais cínico, a relevância do Superman pode ser questionada, mas sua essência como um símbolo de esperança, verdade e justiça permanece uma força cultural poderosa e atemporal. Esta é uma análise não apenas de seus poderes, mas do fardo que eles carregam e da humanidade que o define. A trindade da identidade: Clark Kent, Kal-El e Superman. Para compreender a profundidade do personagem, é preciso entender que ele não é uma única entidade, mas uma trindade de identidades que coexistem, cada uma representando uma faceta de seu ser. Kal-El, o legado de Krypton. Esta é a sua identidade de nascimento, o nome que lhe foi dado em um mundo de ciência avançada e maravilhas tecnológicas. Kal-El é o refugiado, o último filho de Krypton, um sobrevivente de uma grande tragédia. Esta faceta representa sua herança alienígena, sua biologia que lhe concede poderes sob o sol amarelo da Terra e, o mais importante, sua solidão fundamental. Ele é, e sempre será, o único de sua espécie, carregando a memória de um mundo que nunca conheceu. É a fonte de seu poder, mas também de sua melancolia. Clark Kent, o coração da humanidade. Se Kal-El é sua origem, Clark Kent é quem ele é. Criado por Jonathan e Martha Kent, na pequena cidade de Smallville, Kansas, Clark é o resultado da criação, não da natureza. Foram os Kents que lhe ensinaram a humildade, a compaixão, a gentileza e o senso de responsabilidade. O desajeitado e bem-intencionado repórter do Planeta Diário não é o disfarce. Para muitas das melhores interpretações do personagem, Clark Kent é a pessoa real. É a sua forma de se conectar com a humanidade, de participar do mundo que ele jurou proteger, não como um deus de cima, mas como um homem entre os homens. Superman, o símbolo do dever. O uniforme azul e vermelho e o S no peito são a máscara que Clark Kent veste para usar os poderes de Kal-El para o bem da humanidade. Superman é o símbolo, a figura pública, a inspiração. Ele é a personificação da esperança e da segurança. Um ser de poder quase ilimitado que age com contenção e uma bússola moral inabalável. Enquanto Clark é a personalidade, Superman é o trabalho, o dever sagrado que ele impôs a si mesmo. É a promessa que ele fez aos seus pais terrenos de usar seus dons para servir e não para governar. O mundo do Homem de Aço. Os pilares de sua mitologia. A força da história do Superman é sustentada por seu elenco de apoio e seu principal antagonista, que representam os diferentes aspectos de sua luta. Lois Lane, a âncora da humanidade. Longe de ser uma simples donzela em perigo, Lois Lane é o coração pulsante da mitologia do Superman. Ela é uma jornalista ganhadora do Prêmio Pulitzer, destemida, inteligente e incrivelmente ambiciosa. Sua busca incessante pela verdade a torna igual ao Superman em coragem, se não em poder. Ela é seu farol, sua conexão mais forte com a humanidade. Lois se apaixona por Superman, mas ela também se torna a melhor amiga e parceira de Clark Kent. Ela é quem o mantém com os pés no chão, a pessoa que vê o homem por trás do Deus. Lex Luthor, o espelho sombrio da humanidade.
Luthor é o arqui-inimigo perfeito para o Superman porque seu conflito não é físico, mas filosófico. Ele é um dos homens mais inteligentes e ricos do planeta, um gênio da ciência e da indústria. Luthor não odeia o Superman por ser mau. Ele o odeia por ser um alienígena. Ele vê a existência do Superman como uma afronta ao potencial humano. Para Luthor, cada vez que o Superman salva o dia, ele rouba da humanidade a chance de salvar a si mesma, tornando-a complacente e dependente. Sua cruzada para expor o Superman como uma ameaça é, em sua mente distorcida, um ato para libertar a humanidade e provar que um ser humano, através de seu próprio intelecto e ambição, pode superar qualquer deus alienígena. É a batalha final entre a fé na humanidade, representada pelo alienígena Superman, e a arrogância da humanidade, representada pelo humano Luthor. Smallville e Metrópolis, o coração e o dever. As duas cidades que definem sua vida. Smallville é seu passado, o idílico coração da América que lhe deu seus valores. É o lugar da simplicidade, da família e da infância. Metrópolis é seu presente, a cidade do amanhã. Uma metrópole reluzente e cheia de potencial, mas também de corrupção e perigo. É o palco onde ele exerce seu dever como Superman. A análise de um arquétipo. Os temas centrais de Superman. Esperança e a bússola moral. Acima de tudo, Superman representa a esperança. Em um universo de heróis sombrios e anti-heróis, ele é uma figura de otimismo inabalável. Ele acredita no melhor das pessoas e se esforça para ser um exemplo. O S em seu peito, que em sua origem kryptoniana significa esperança, é o símbolo mais poderoso de seu propósito. A metáfora do imigrante. A história de Superman é a história definitiva do imigrante. Ele é um refugiado de uma terra devastada, enviado por seus pais para uma nova nação na esperança de uma vida melhor. Ele abraça a cultura e os valores de seu novo lar e, através de seu trabalho e sacrifício, se torna seu maior contribuinte e campeão. É uma poderosa afirmação do ideal de que a grandeza pode vir de qualquer lugar. O fardo do poder absoluto. O verdadeiro conflito nas histórias do Superman não é se ele pode parar um asteroide, mas se ele deve. Sua luta é interna. Ele possui o poder para governar o mundo, mas sua criação o ensinou a nunca fazê-lo. Ele lida com a solidão de ser único, a pressão de tentar ser perfeito e a dor de saber que, apesar de todo o seu poder, ele não pode resolver os problemas mais complexos da humanidade. Guerra, fome, ódio, doença, sem se tornar um tirano. O problema de Superman, desconstruindo a crítica da invencibilidade. Uma crítica comum na era moderna é que o Superman é chato, superpoderoso demais ou um escoteiro certinho. Essa crítica geralmente surge de uma má interpretação do personagem. As histórias fracas do Superman são aquelas que se concentram em encontrar um inimigo que possa socá-lo com mais força. As melhores histórias, no entanto, entendem que sua verdadeira vulnerabilidade não é a Kryptonita, mas sua humanidade. Obras como All-Star Superman, de Grant Morrison, mostram um Superman confrontando sua própria mortalidade, usando seu tempo restante para realizar feitos de compaixão e inspiração. O que há de tão engraçado em verdade, justiça e o modo americano? O coloca contra anti-heróis cínicos, forçando-o a defender seus ideais em um mundo que os considera ultrapassados. Reino do Amanhã, de Mark Waid e Alex Ross, explora o que acontece quando o símbolo de moralidade do Superman se retira de um mundo que abraçou a violência e as consequências de seu retorno. Essas histórias provam que o drama do Superman não vem de suas batalhas físicas, mas de seus dilemas morais. Sua maior luta é a de manter a esperança e a integridade em um mundo que constantemente as testa. Superman através das eras. A evolução de um ícone. O personagem evoluiu com o tempo para refletir a sociedade ao seu redor. Era de Ouro, anos 30-40. Um campeão dos oprimidos, lutando contra proprietários de cortiços, políticos corruptos e especuladores de guerra. Era de Prata, anos 50-60. Uma figura paterna e divina, envolvida em tramas de ficção científica bizarras e expansão de sua mitologia, Supergirl, Krypto, a Fortaleza da Solidão.
Era moderna, pós-1985. Após a crise nas Infinitas Terras, John Byrne recriou o personagem em O Homem de Aço, enfatizando sua identidade de Clark Kent e tornando-o o único sobrevivente de Krypton. Essa versão, mais falível e humana, tornou-se a base para a maioria das interpretações modernas, no cinema e na TV. Desde a interpretação paternal de George Reeves nos anos 50 até a personificação definitiva de esperança e nobreza de Christopher Reeve, passando pela versão equilibrada e poderosa do universo animado da DC e as interpretações mais sombrias e conflitantes de Henry Cavill, o Superman tem sido um reflexo constante das ansiedades e esperanças de cada geração. Conclusão: o símbolo eterno do amanhã. A relevância duradoura do Superman não reside em sua força, mas em sua contenção. Ele não é interessante pelo que pode fazer, mas pelo que ele escolhe não fazer. Em um mundo cheio de escuridão, ele escolhe ser a luz. Com o poder de um Deus, ele escolhe ter a compaixão de um homem do campo. Ele nos lembra que a verdadeira força não é a capacidade de dobrar o aço, mas a coragem de ser gentil, a determinação de ajudar os outros e a fé inabalável de que sempre haverá um amanhã melhor. O Superman não é apenas o primeiro super-herói. Ele é a personificação atemporal da melhor versão de nós mesmos. A análise anterior estabeleceu o arquétipo do Superman, sua mitologia e os temas que o definem. Agora, vamos aprofundar essa exploração, mergulhando em algumas de suas histórias mais aclamadas para demonstrar em detalhes minuciosos como sua suposta invencibilidade se torna a tela para algumas das narrativas mais profundas e comoventes dos quadrinhos. Estas não são apenas aventuras, são exames da condição humana contados através dos olhos de um Deus que escolheu ser um homem. As melhores histórias do Superman. Uma análise aprofundada. Para provar a profundidade do Homem de Aço, é preciso olhar para as obras que ousaram desafiar não seu corpo, mas sua alma. As histórias a seguir são universalmente consideradas pináculos da narrativa do personagem, cada uma abordando o problema do Superman de uma maneira única e brilhante. 1. Grandes Astros, Superman, All-Star Superman, de Grant Morrison e Frank Quitely, 2005-2008. A premissa: após resgatar um cientista que sabotava o Sol, Superman fica supersaturado de radiação solar. Isso aumenta seus poderes a níveis divinos, mas também o condena. Suas células estão se sobrecarregando e ele está morrendo. Com seu tempo se esgotando, ele decide realizar uma série de 12 trabalhos épicos e fantásticos, enquanto se prepara para deixar seu legado para o mundo. Análise minuciosa. Esta não é uma história de super-herói, é um mito moderno sobre mortalidade, legado e amor. Morrison e Quitely destilam 70 anos de história do Superman, abraçando a estranheza da Era de Prata com uma sensibilidade moderna e profundamente humana. A história resolve o problema do poder de Superman ao torná-lo a fonte de sua própria morte. O conflito não é contra um vilão que ele pode socar, mas contra o próprio tempo. O coração da história. A genialidade de Grandes Astros está em seus momentos silenciosos. Em uma das cenas mais famosas, Superman está prestes a impedir um suicídio. Mas em vez de simplesmente agarrar a pessoa, ele para, senta-se ao lado dela e diz: "Não está tudo tão ruim quanto parece. Você é muito mais forte do que pensa." Ele não a salva com seus poderes, mas com sua compaixão. É a demonstração perfeita de que sua maior força sempre foi seu caráter. O legado. A trama mostra Superman criando um universo em miniatura para que a Terra tenha um novo protetor, curando o câncer, escrevendo sua história de vida em uma placa super densa e dando a Lois Lane seus poderes por 24 horas para que ela possa entender seu mundo. Não se trata de lutar, mas de criar, inspirar e se despedir. Lex Luthor. O papel de Luthor aqui é sublime. Preso e condenado, ele orquestra ataques contra o Superman, mas no clímax ele consegue replicar os poderes do herói. Por um breve momento, Luthor vê o mundo como o Superman o vê, uma rede interconectada de matéria e energia, uma máquina perfeita. E nesse instante, ele entende tudo. Sua mente genial finalmente compreende a nobreza de seu inimigo, mas seu ego o impede de aceitá-la. Grandes Astros.
Superman é a tese definitiva sobre o personagem. Sua verdadeira história não é sobre sua força, mas sobre a graça com que ele lida com o fardo dela, especialmente em face da própria morte. 2. O que há de tão engraçado em Verdade, Justiça e o Modo Americano? Action Comics, 1975, de Joe Kelly e Doug Mahnke, 2001. A premissa: uma nova equipe de anti-heróis, a Elite, The Elite, liderada pelo poderoso telepata Manchester Black, surge e ganha popularidade mundial. Eles são brutais, cínicos e não hesitam em matar vilões. Seus métodos eficientes fazem com que o público comece a ver os ideais do Superman como antiquados e ingênuos. Superman é forçado a confrontar não apenas a elite, mas a própria questão de sua relevância em um mundo que parece preferir a violência à moralidade. Análise minuciosa. Esta história é uma resposta direta à tendência dos anos 90 de anti-heróis sombrios e violentos. É uma defesa apaixonada e inteligente dos ideais do Superman. O conflito filosófico. A batalha não é sobre quem é mais forte, mas sobre qual ideologia deve prevalecer. Manchester Black constantemente zomba do Superman, chamando-o de escoteiro e argumentando que seus métodos não funcionam no mundo real. A Elite representa o apelo sedutor da solução fácil e violenta. A vitória do Superman. O clímax é uma das representações mais brilhantes do poder e da contenção do Superman. Fingindo que finalmente perdeu o controle, ele usa seus poderes de forma aterrorizante para neutralizar a Elite, mas sem matá-los. Ele usa sua visão de calor para lobotomizar Manchester Black, removendo seus poderes. No final, quando Black o acusa de ter se tornado como eles, Superman revela a verdade. Ele apenas usou sua supervelocidade e visão de raio-x para criar a ilusão de que estava sendo brutal. Ele prova seu ponto de forma devastadora. Ter o poder de matar não significa que você deva usá-lo. A reafirmação dos ideais. A história termina com Superman reafirmando que sonhos e esperança são mais difíceis de se agarrar do que o medo e o ódio. Mas é por isso que eles valem a pena. Ele não é um herói certinho porque é ingênuo, mas porque ele escolhe ser todos os dias, apesar de ter o poder para ser um tirano. 3. Reino do Amanhã, Kingdom Come, de Mark Waid e Alex Ross, 1996. A premissa: em um futuro próximo, a velha guarda de heróis, incluindo o Superman, se aposentou após o público abraçar uma nova geração de meta-humanos amorais e violentos que lutam entre si sem se importar com os danos colaterais. Após uma tragédia nuclear causada por esses novos heróis, Superman retorna de seu exílio autoimposto para tentar guiar a humanidade de volta ao caminho certo, mas seus métodos e sua presença podem acabar causando o apocalipse que ele tentava evitar. Análise minuciosa. Embora seja uma história do universo DC, Reino do Amanhã é, em seu cerne, uma tragédia sobre o Superman. Alex Ross pinta um Superman mais velho, grisalho, com o peso do mundo em seus ombros. O Deus ausente. A história explora o que acontece quando o maior símbolo de esperança do mundo desiste. O exílio do Superman no Kansas criou um vácuo moral que foi preenchido pela violência. Seu retorno não é triunfante, mas relutante e carregado de uma fúria justa que ele mal consegue controlar. O conflito de ideologias. O conflito principal se dá entre três facções: a Liga da Justiça do Superman, que tenta impor ordem através de uma prisão, o Gulag; a Frente de Libertação da Humanidade de Lex Luthor, que busca controlar os meta-humanos; e a facção de Batman, que opera nas sombras, desconfiando de ambos os extremos. A escolha final. No clímax, quando a ONU decide lançar uma bomba nuclear para exterminar todos os meta-humanos, Superman consegue parar a maioria, mas não tudo. A tragédia que se segue o força a uma escolha final: retaliar contra a humanidade ou perdoar. É o discurso final de Norman MacKay, o ponto de vista humano da história, que o lembra de sua maior lição, aprendida com os Kents, a de que ele é tanto homem quanto Deus. Ele escolhe a esperança e a reconstrução. Reino do Amanhã mostra um Superman falível, um ser que comete erros, mas cuja grandeza reside em sua capacidade de aprender com eles e, no final, sempre escolher o caminho da compaixão. 4. Superman,
As Quatro Estações, Superman for All Seasons, de Jeff Loeb e Tim Sale, 1998. A premissa: esta não é uma história de ação, mas um poema visual e uma meditação sobre o personagem. A história é dividida em 4 capítulos, cada um correspondendo a uma estação do ano e narrado por uma pessoa diferente na vida de Clark Kent, Jonathan Kent, primavera, Lois Lane, verão, Lex Luthor, outono e Lana Lang, inverno. Análise minuciosa. Esta é talvez a história mais humana do Superman já contada. Ela resolve o problema do poder do Superman ao ignorá-lo quase que completamente. O foco está em como as pessoas percebem Clark e seu alter ego. As 4 perspectivas. Jonathan Kent, primavera. Vê seu filho como um jovem descobrindo seu potencial, cheio de esperança, mas também teme pelo dia em que o mundo o levará embora. É uma visão de amor e preocupação paterna. Lois Lane, verão. Vê o Superman como uma figura divina, um mistério a ser desvendado, o maior furo de reportagem de sua vida. Ela representa a admiração e o fascínio do mundo. Lex Luthor, outono. Vê o Superman como uma fraude, uma ameaça e uma anomalia científica que desafia sua própria genialidade e seu controle sobre Metrópolis. É a visão do ceticismo e da inveja. Lana Lang, inverno. Vê Clark Kent, seu amigo de infância que partiu. Ela representa o passado, a nostalgia e a tristeza de ver alguém que você ama se tornar algo grande demais para o seu pequeno mundo. Ao contar a história através dos olhos dos outros, Loeb e Sally nos mostram que a essência do Superman não está no que ele faz, mas no que ele representa para as pessoas ao seu redor: família, inspiração, ameaça e memória. Estas histórias, entre muitas outras, demonstram que a força do Superman nunca esteve em seus músculos. Ele é um personagem de imensa profundidade, um catalisador para explorar as maiores questões da humanidade. Quando os escritores se concentram em seu coração em vez de sua força, o Homem de Aço prova repetidamente porque ele não é apenas o primeiro super-herói, mas um dos mais complexos e duradouros personagens da ficção.